Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 5. Ezequiel 5, versículo 12 em diante. Todos acharam? Ezequiel 5, versículo 12. Que diz: uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu sou. Que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu Deus, quando cumprir neles o meu furor, e te porei em assolação, e como opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passaram. E opróbrio e a infâmia servirão de instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, e em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome como contra eles para a sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei sobre vós a fome e más bestas que se desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Amém. Pode sentar. 3 pragas, 3 juízos Deus destinou à nação de Israel. Não é? Uma parte, dividindo em 3 partes, uma parte iria morrer na guerra, outra parte iria morrer, né, de fome e de peste. E a outra parte, ele iria espalhar, ia mandar a espada, a guerra atrás deles, por causa das transgressões. Como os irmãos já ouviram, Ezequiel já estava no cativeiro lá em Babilônia. Essas profecias foi muito antes da destruição de Jerusalém, anos antes. Jeremias, enquanto isso, estava ali no meio do povo falando a respeito da invasão estrangeira, mas eles não deram ouvido. O livro de Eclesiastes diz que houve uma pequena cidade em que habitava no meio dela um pobre sábio. E a cidade era pequena. E veio contra aquela cidade um grande rei, e a cercou, colocou tranqueiras e todo tipo de armamento, de artefatos de material bélico de guerra para destruir aquela cidade. E a Bíblia diz que aquele pobre homem, mas sábio, pela sua sabedoria, ele livrou aquela cidade. Mas ninguém se lembrava daquele pobre homem. Mas ele livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Essa passagem no livro de Eclesiastes, ela reflete que a pequena cidade, aos olhos de Deus, é o povo de Deus. E o pobre sabe que habita no meio dela quem? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, ele justificou a muito, como está escrito no livro de Isaías. O meu servo, pelo seu conhecimento, justificará muitos. Esse pobre sábio é o Senhor na vida de todo aquele que prega a verdade, querendo lhe dar a cidade, querendo libertar. Só será livre o que der por avisado. Mas aquele que não se der por avisado, essas maldições que aconteceram no tempo do profeta Jeremias e Ezequiel. Jeremias estava em Jerusalém, Ezequiel estava no cativeiro. Vai se repetir as mesmas pragas. Porque uma fome mundial, fome da palavra, e vai haver fome também por causa da carestia.
que vai acontecer na terra. A carestia será devido à falta de produtos, porque haverá grandes terremotos e grandes destruições, como esse grande meteoro que vai cair sobre o mar, e uma terça parte dos navios será destruída. Talvez boa parte será de navios mercantes que trazem mercadorias. Vocês sabem hoje que o povo está nadando nas coisas materiais, estão nadando nas coisas materiais por causa da mercância, por causa dos países em contato com o Brasil, em negócios que levam e trazem mercadoria. Este mundo é comparado como Babilônia em Apocalipse 18 e como também a nação de Tiro aqui em Ezequiel. Que a nação de Tiro vivia da opulência, da grandeza, das riquezas e dos seus navios que levavam e traziam mercadoria, igual como está no livro do Apocalipse. Deus vai fazer cessar isso tudo. E doenças vão proliferar, porque por falta de medicamento, por falta de alimento, doenças vão proliferar. Os insetos estão aumentando, vocês sabem disso. Animais estão invadindo as cidades. Novos insetos estão cruzando insetos diferentes uns com os outros. Está gerando insetos diferentes e estão causando doenças diferentes. Deus está preparando o mundo para um caos. Mas nós precisamos de alertar o povo, não somente de oferecer a salvação da vida eterna e bênçãos materiais, mas dizer o que Deus vai fazer nesta terra. Alertar as pessoas, principalmente os mais novos, porque jovens e crianças, se não forem alertadas, elas ficarão aí para sofrer as consequências mais terríveis que o mundo nunca assistiu. Eu estava vendo uma reportagem que está na internet quando a bomba, aquela bomba que foi jogada em Nagasaki, Hiroshima, primeiramente, a bomba atômica, ela é terrível, ela explodiu 500 metros antes de chegar na Terra para causar um estrago maior. As pessoas que estavam no raio de destruição, elas simplesmente desapareceram, só ficou a mancha no chão, do calor. O calor é mais quente do que o calor da superfície do Sol. Olha o que os homens inventaram. As pessoas que estavam um pouco mais distantes ficaram tão queimadas que muitas delas ficaram com os olhos na mão, botucados para fora, e o corpo todo irreconhecível, e andando como zumbis com as mãos para frente, por causa da queimadura e das peles que estavam soltando. Muitas delas gritando iam para dentro das águas para se aliviarem. E as águas do rio que existia lá, ficou talhado de gente boiando mortas, crianças, bebês em cima da mãe já quase morta, querendo mamar, todos ensanguentados, cabelo das mulheres e dos homens, tudo em cinza queimados. O vácuo da bomba e o vácuo de ar da explosão e do calor foi tão terrível que estragou prédio, derreteu ferro, derreteu um monte de coisa. Mas Jesus disse que a grande tribulação será pior. Isso nunca houve no tempo que vai vir e nem depois haverá. Porque existe ainda armamento pior do que esse, coisas terríveis que vão acontecer. Será um tempo de medo, de pavor, não só no Japão, ou na China, ou no Brasil, será no mundo inteiro. E essas pragas aqui, o Senhor fará isso sobre as nações, sobre os cristãos que ficarem aqui, porque não se santificaram, não se prepararam para a hora do arrebatamento. E muitos estão levando a sua fé, a sua vida cristã, brincando com o Senhor. Eu já tenho ficado quieto em relação a umas pessoas, porque não adianta falar. Já foi dito aqui, se nós pudéssemos, nós abria a mente da pessoa, colocava dentro da mente da pessoa uma pecinha, um chip eletrônico do lado do céu, para a pessoa pensar assim, eu só tenho que buscar a Deus, eu tenho que servir ao Senhor. E mudasse o coração, porque, irmãos, Deus tem me falado constantemente do que Ele vai fazer. Eu tenho tido uma intimidade com o Senhor, porque Deus me levantou antes de vocês, Deus me levantou para pregar sobre isso.
Então não é de se espantar e não é de ficar maravilhado que eu, pastor, falo muito sobre isso. Porque muito antes, talvez, de alguns que pensar em ser crente, de eu vim para Marambaia, Deus já me mandava falar sobre os últimos dias. Eu ainda não tinha 30 anos. O Senhor disse, eu estou te preparando para os últimos dias. Tu és o sétimo, tu medirás os 4 cantos da minha casa. E eu sei muito bem que muitos pastores, bem caladinhos, ouvem os vídeos da internet e estão pregando nas suas igrejas e tomaram ânimo para falar muitas coisas. Eu estava vendo um irmão falando sobre a Páscoa, de onde surgiu essa Páscoa. Irmão, não comemore Páscoa, não compre essa coisa maldita. Tem irmãos aqui na igreja que ainda são rebeldes, porque tem um coração no mundo das trevas e vão ficar na grande tribulação. Não coma, então compre chocolate no dia, não coma. Aquele coelho representa a fertilidade. Isso, irmão, veio de uma adoração à deusa. Agora tem irmãos que botaram mais apurado, buscaram, cada vez Deus está revelando as coisas. Não participe de nada que está fora da Bíblia, não participem! Nós aqui já não participamos de aniversário, Natal eu nunca participei, e Páscoa também, sempre ensinei a igreja aqui, mesmo lá em Marambá, mesmo que era na casa da irmã Miriam, até que Deus mostrou para elas mesmo, um demônio cheio de ovo de Páscoa na sua capa. O ovo, mano, representa, antigamente dava era ovo de galinha, pintadinho, bonitinho, com coisas religiosas. Representa que o ovo, foi do ovo que o mundo apareceu. E apareceu essa deusa, é uma mulher. Em vários países ela é representada de diversas formas. Nu, com peito de fora, com coelhinho, ou toda sensual, sempre com coelho e um ovo na mão. Isso já é antigo. Depois de muitos anos foi introduzido para dentro, Constantino que botou isso para dentro da igreja católica. E as igrejas evangélicas são filhas da igreja católica. No Velho Testamento e nem no Novo Testamento nunca foi feito casamento dentro do templo. Quem começou a fazer casamento dentro do templo foi a igreja católica. O que não está na Bíblia, vocês não sigam. A Bíblia diz lá em Epístola de João, filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, e nem o que no mundo há. Não siga, não precisa, irmão, fazer grandes estudos. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver, tu está repreendido em nome de Jesus. Se não está escrito na palavra, por que participar dessa Páscoa mentirosa que envolve um coelho, envolve um ovo? Se a Páscoa dos judeus que encerrou-se na morte de Jesus, porque nós não participamos nem da Páscoa bíblica e nem dessa Páscoa mundana. A Páscoa bíblica, ela encerrou-se em Jesus porque se comia um cordeiro. Essa Páscoa mundana mentirosa diz que não pode comer carne na Semana Santa e comer peixe. Isso é mentira. Isso é coisa do diabo. E é por isso que Deus vai trazer a maldição sobre a terra. Porque o povo não dá ouvido à voz de Deus. E muitos evangélicos, por causa do costume da religião, da denominação, há muitos anos, seguem essas mentiras e ficam querendo tapar o sol com a peneira. Né, Mauro? Mauro já sabe como é que é tapar o sol com a peneira. Quem consegue tapar o sol com a peneira aí? Só se botar um plástico escuro por cima da peneira. Amados e queridos irmãos, diga não. Não precisa, você não tem coragem de pregar. Diga não, na minha casa não entra. Mas infelizmente tem irmão rebelde que deixa essas coisas acontecer e não são colunas da verdade. Não refletem a verdade. Não pregam o evangelho no seu viver. Eu tenho que pregar o evangelho, não vou de boca, não adianta eu falar versículo bíblico, citar igual uma metralhadora a palavra de Deus, se eu deixar estar na minha vida, na minha casa, essas coisas que não pertencem a Cristo Jesus. No lugar de Jesus é a mulher, é a deusa, eu vou trazer o nome para vocês saberem, é a deusa que é adorada. No lugar do cordeiro, colocaram um coelho, animal imundo pela lei de Deus. No lugar das ervas amargas, colocaram doce de chocolate. Isso é mentira! Festa mentirosa, aleluia! E nós precisamos, irmãos, cumprir a palavra, porque assim será vingada a desobediência. Como disse o apóstolo Paulo, quando cumprir a vossa obediência, então será vingada toda a desobediência. Aleluia! Nós precisamos verdadeiramente, irmão, dizer não, como diz, não sei se é Efésios 5 ali, 11,
Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a. Aleluia! Irmãos, nós precisamos, irmãos, parar com esse negócio de ter comunhão com as trevas, aleluia! Nós precisamos dizer não, porque se de repente acontece o arrebatamento, aleluia, Efésios 5:11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a, condene-a com a tua obediência, diga não, não faça, aleluia, não precisa brigar com ninguém, só não faça. Você quer lutar contra o mentiroso? Não minta. Aleluia. Quer ensinar aquele que fala palavrão? Quando você estiver conversando com ele, não fale gracinha nem palavrão. Porque assim, irmãos, vai refletir a glória de Cristo através de você para a sua vida. Mas Deus vai repetir as pragas. Deus vai repetir porque isso aqui dói muito do homem. Falta de comida. Aleluia. Guerra. Aleluia, doença. Isso aflige o ser humano. Né, Gustavo? Como aflige? Aleluia, mas Deus é misericordioso para aqueles que o amam, né, Gustavo? Deus é misericordioso, ouviu a oração do irmão. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, o fim vem pelos quatro cantos da terra. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele manda nos falar com essa veemência, porque Deus não está brincando. Deus não tem prazer na desgraça, mas Ele vai trazer porque Ele é justiça. Ele é justo. Ele não pode deixar de punir o pecado, aleluia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Não existe condenação para quem estão em Cristo, diz Romanos 8. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Mas aqueles que na verdade não andam pelo Espírito Santo, já estão debaixo da condenação da lei, aleluia. E nós precisamos, amados irmãos, ensinar essas coisas e falar, porque tão certo como nós estamos vivendo hoje, Deus vai trazer o juízo sobre a terra. Deus vai trazer a maldição sobre a terra por causa das transgressões que vão aumentando. E por causa do povo do Senhor. Quando eu digo povo do Senhor, é aquele grupo de pessoas religiosas que estão brincando com o nome do Senhor, aleluia. Porque Deus conhece muito bem o coração daqueles que têm temor a Ele, aleluia. Deus conhece aqueles que o amam. Deus, aleluia, tem algo especial com aqueles que verdadeiramente estão em comunhão com o Senhor. Ó, lá em Ezequiel 9, Deus mandou marcar a testa dos homens que estavam gemendo. O Senhor falou para Ezequiel, filho do homem. O Senhor mandou lá e falou bem alto: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca a testa dos homens, aleluia, que estão gemendo, estão suspirando. Por quê? Estão gemendo, estão suspirando por causa da abominação que se comete no meio de Jerusalém. Marca esses estão comigo, aleluia. Esses que estão gemendo, suspirando, porque eles não concordam com o erro, aleluia. Marca esses, porque esses são meus e eu vou livrar eles, aleluia. Deus já está marcando esses últimos dias os cristãos, seja até criança, porque para Deus, irmão, criança até uma certa idade, Ele conhece lá do céu quem são as crianças que já sabem que está certo e está errado. E Deus está marcando todo aquele que não concorda com as coisas erradas, aleluia. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para os irmãos: não fiquem pensando que vocês estão esquecidos, porque essas maldições virão sobre a terra por causa das transgressões daqueles que estão permanecendo no erro, mas aqueles que estão se limpando, estão se lavando no sangue do Cordeiro, aleluia. E aqueles que não concordam com as coisas erradas, Deus tem colocado uma marca inconfundível na tua vida, na minha e na dos irmãos. Deus conhece de pertinho, na palma da sua mão, aqueles que o amam, aqueles que amam a sua palavra. Eles não deixam ninguém confundido. Deus não está esquecido, aleluia. Ele manda nós pegar o juízo, mas aqueles que têm o temor do Senhor, irmão, escaparão, aleluia, como a ave voa para o ar e vai para o seu destino, aleluia. Assim, Deus vai livrar no meio da igreja uma igreja santa. No meio do povo de Deus, Deus vai livrar um povo santo. No meio dos crentes, Deus vai livrar um povo crente de verdade que estão fazendo por onde. Então, amados e queridos irmãos, o Senhor Deus, Ele está falando através dos versículos, das passagens,
Deus está falando através do testemunho que é necessário nós nos apressarmos. Mas, amados e queridos irmãos, o Senhor Deus está apressado em que a sua palavra seja anunciada. Quando os irmãos saírem por aí, fala do dia do juízo, fala do que vai vir sobre a terra, fala com veemência, irmão. Não brinque não. Abre os olhos das pessoas, mostre para ela que as coisas estão acontecendo na terra, no mundo inteiro. Não é só no Brasil, ou ali no país ali, ou no país aqui não. No mundo inteiro. As geleiras, podem ver uma reportagem. Todas as geleiras estão derretendo. Todas elas estão derretendo. Estão se partindo em blocos de quilômetros de largura. Eu digo para os irmãos, Deus está dando sinais. Como a mulher que sente dores de parto, e chega o momento de dar a luz ao seu filho, assim a terra, ela está sentindo as suas dores, e vai colocar para fora, vai dar luz, aleluia, o que está para vir. Mas eu digo, irmão, mantenha a santidade, mantenha a sua comunhão, o seu testemunho, mantenha intacto com o Senhor, não deixe ninguém roubar a tua coroa, a tua glória, não deixe o diabo te persuadir, não deixe ninguém manchar a tua vida, manchar a tua veste branca, lave ela no sangue do Cordeiro, sem obediência à palavra. Faça por você, não faça pela igreja e nem por mim, é cada um. Busque por si, claro que nós oramos uns pelos outros, mas cada um deve buscar por si individualmente. Por quê? Porque a salvação, ela é individual, ela não é coletiva. Eu vou entrar nessa igreja e vou ser salvo. Não, cada um vai se apresentar diante de Deus. E cada um receberá o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A minha parte é eu tenho que ensinar, eu tenho que falar, eu tenho que corrigir, eu tenho que repreender, eu tenho que consolar, eu tenho que orientar. Essa é a minha parte. Não posso passar a mão por cima, eu tenho que falar toda a verdade, eu tenho que exortar, mesmo que as pessoas não gostem de mim, mas eu tenho que pregar. Porque Deus mostrou um irmão, ele foi arrebatado no Espírito. Deus mostrou para o irmão, quando ele estava voltando para a terra, com o corpo dele, Deus mostrou a igreja sendo arrebatada, e muitos pastores ficavam, e ele viu os crentes que ficavam tão desesperados, que os crentes batiam a cabeça no chão da parede, rachando a cabeça, sangue correndo, querendo morrer. E ele via muitos crentes atacando os pastores, os crentes da própria igreja dos pastores ficaram, brigando, querendo bater, dar uma surra no pastor, porque ele não pregou a verdade. Esse irmão disse, ouvia as pessoas dizer, por que o senhor não brigou? Por que o senhor não falou conosco? Por que o senhor não chamou atenção? E deixou nós ficar de qualquer maneira. Eu prefiro ser aborrecido pelas ovelhas do que eu ouvir essa coisa. Eu prefiro que alguém me abandone, me deixe, pode me deixar. Mas eu quero dizer para vocês e para os irmãos, para os outros que não puderam vir hoje, que se não tiver um conserto com Deus, não limpar a vida de todo tipo de pecado, de palavras inconvenientes, pensamentos das trevas, não buscar o refúgio do Senhor, porque, claro, sozinho nós não podemos vencer. Mas quando eu sei que eu tenho um erro, eu vou para os pés do Senhor. Eu vou buscar, eu vou pedir, Senhor, tira isso da minha vida, tira isso dos meus olhos. Meus olhos estão escandalizando, arranca teu olho fora, disse Jesus. Ou seja, tem uma coisa que você está vendo, está te escandalizando, tira tudo da tua vida. Tem algum assunto que está te escandalizando, assunto que está contaminando, para de conversar esse assunto com determinadas pessoas. Aleluia. Irmão, a Bíblia manda arrancar. Jesus usou uma expressão mostrando como é grave. Se o teu pé te escandaliza, arranca ele fora, joga ele fora. Isso é uma expressão mostrando como é grave você deixar algo acontecer na sua vida que você sabe que está te escandalizando, você sabe que está deixando o seu testemunho, mas você está acreditando que isso não vai te levar a nenhum problema não. E aí, lá na frente vai chorar. Então Jesus arranca fora, corta fora. Então, amados queridos irmãos, são expressões que a Bíblia diz, que o Senhor exorta para nós, realmente abrimos nossos olhos e não deixar, irmão, o pecado passar como coisa boa e a gente descansar, colocar o braço no sofá e ficar dormindo. Aleluia. Não é negativo. Você viu o inimigo está entrando sorrateiramente na sua vida? Ele quer você. Aleluia. Se preocupa se outros não querem, você caminha. Você caminha. Fulano não quer, caminha. Na minha casa sempre foi assim. Meus filhos não queriam. Meu filho cantava lá na igreja. Estava lá o retrato lá em casa. Lá na casa da irmã Miriam. Vinha Israel, Priscila, até chegou Davi. Bebel não era nascido. Eram 6. Tudo cantando lá. Era a mocidade da igreja. Aí eles cresceram
começaram a ir para a praia, se queimar, andar sem camisa, outro de short, sai todo mundo na igreja, vai sair. Eu não vou levar ninguém nas minhas costas. Eu não ponho meu filho acima de meu Senhor, não, meus irmãos. Eu não ponho nem a minha esposa aqui, nem a minha filha Isabel. Quem que exaltar, eu exalto. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu exalto, eu chamo, eu exalto. Porque se eu não exaltar, eu serei repreendido como foi Eli, um sacerdote. Eu amo meus filhos, porque eu quero eles no caminho do Senhor. É o amor que eu tenho com eles. E o amor que eu tenho com meus filhos é esse. Eu não folgo, o amor de Deus não folga com a injustiça. Não se porta com indecência. Esse é o amor que eu quero, é o amor de Deus em mim. Né? Que os meus filhos aprendam, vejam e sigam o caminho corretamente e não sejam enganados por essas igrejas ao nosso redor que estão aí oferecendo o céu cheio de mundanismo dentro das igrejas e as pessoas estão pensando que Jesus está ali porque sente uma alegria, sente um prazer, mas o Senhor não está. A verdadeira palavra está do lado de fora batendo, ó, querendo entrar e eles não deixam entrar. Eles não deixam entrar a verdade. Se entrar a verdade, eles não vão conseguir dinheiro, não vão conseguir um número rápido de pessoas. Porque as pessoas logo lotam essas igrejas mais fáceis. Porque lá pode todas as coisas. O indivíduo está com a Bíblia na mão, em casa, no final de semana, e pode tomar cerveja. Ele pode ir para a praia, ficar nu perante as pessoas. Pode ficar falando piadinha, brincando, não sei de quê. Mas aqui não, irmão, nós pregamos a verdade. Para entrar no reino do céu, você tem que entrar na porta estreita, aleluia. Porque espaçoso e largo o caminho que conduz à perdição, aleluia. Estreita é a porta que conduz à vida eterna. Lute, disfrute, porfie por entrar pela porta estreita. Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Sabe o que quer dizer porfiar? Porfiar é disputar. Você tem que se esforçar para entrar por ela. Se você também não se esforçar, você não vai conseguir entrar por ela. Então, amados, a palavra, ela fala de uma forma, se você prestar atenção, o Senhor está usando expressões fortes para te dar a entender que não é fácil, mas que Ele ajuda todo aquele que quiser. Todo aquele que tiver dificuldade, mas quer vencer, o Senhor abre a porta. Ele estende as mãos e vai puxando. E você vem olhando para o Senhor e Ele vai te puxando, igual a criança sai do ventre da mãe, quando a parteira vai, puxa ali, não é? E a criança sai. Mete a mão no pescoço aqui, na cabeça, e vai puxando, e tem que sair. E assim, irmão, quem quer, realmente Deus dá. Quem não quer, como diz a Bíblia, quem tem, será dado. Mas quem não tem, até o que tem será tirado. Quem tem ânimo, será dado. Mas quem não tem ânimo, até o que tem será tirado. Então, amado, claro, se a pessoa não tem ânimo, o que ele tem ali, já não está com ânimo, aí vem alguém, tira a mão dele, você pegou que é meu, eu dormiu, meu amigo, já era, acabou. Então, irmão, quem tem será dado. Se eu tenho vigilância, eu tenho segurança, Deus confia nas minhas mãos obras ainda maiores. E Ele vai me ajudar. Mas se eu sou, infelizmente, desculpa da pressão, um banana na vida, se eu sou um molenga, se eu sou um dorminhoco, se eu sou um ninguém, fica ali dormindo, o diabo vem e me tira, e às vezes nem percebe quando ele tira. O diabo vem matar, roubar e destruir. Às vezes a pessoa não percebe que o diabo está roubando, está tirando, e ali a pessoa está com a Bíblia na mão, não está percebendo a coisa acontecendo. Precisamos, irmãos, estar numa vigilância tremenda, porque os últimos dias está andando rapidamente, as coisas estão acontecendo rapidamente. E uma proliferação de religião, de igrejas fáceis. Isso chama-se apostasia, para levar multidões a ficarem na grande tribulação. Perguntei para o Senhor, uns anos atrás, por que essas igrejas enchiam rápido? E elas se espalhavam rapidamente. E o Senhor disse para mim, falando nesse lado de cá, me lembro como se fosse hoje, eu dobrei os joelhos em frente à janela que estava no meu quarto, e ali falei para o Senhor, olhando para fora, era de noite, e o Senhor me disse, meu servo, essas obras são minhas. Eu as estou preparando para a grande tribulação. Ou seja, Deus quis dizer para mim o seguinte, foi Ele que levantou essas obras por causa do povo que quer coisa fácil. Porque se a pessoa está querendo coisa fácil, você está querendo fácil, então eu vou te dar uma coisa fácil para você. Coisa fácil para te levar para a perdição. É assim que está escrito. Deus enviaria a operação do erro para que eles acreditassem na mentira, porque não tiveram amor à verdade. Como já explicamos e já ensinamos em outras vezes. Quando não se brinca. Se ele vê que você quer facilidade, que você está com os braços cruzados, em força de moleza, ele vai te dar moleza, mas moleza que vai te levar para um lugar ruim.
As coisas boas só se consegue com sacrifício, com dificuldade, com suor. Quando a Bíblia diz com suor do teu rosto comer o teu pão, espiritualmente quer dizer isso. Que com esforço você vai alcançar as coisas de Deus. Deus não vai te dar de mão beijada. Você tem que se esforçar a buscar o conhecimento, a buscar a sabedoria. Não, eu vou na igreja, o pastor fala muita coisa ali, tem coisa que eu não entendo, eu quero estar lá todo culto, eu quero ouvir, eu quero entender. É assim que eu era. Conheci um pastor que ele falava a Bíblia quase código salteado, sem abrir muito. E eu ficava assim, gastando e acompanhando, meus olhos arregalados, e acompanhando, e lembrando as passagens, já conheci também bastante passagens. E graças a Deus, naquela obra de um pastor que eu estou falando, já passou para o Senhor, o que ele conhecia naquela época, não é? Deus me deu muito mais a mim do que os demais irmãos, sabe? Porque eu ia para os cultos lá buscar conhecimento. Então, amado, é com o suor do seu rosto que Deus vai te dar as bênçãos, que Deus vai te dar a vida eterna. A vida eterna foi paga por Jesus. Presta bem atenção, vocês não confundem uma coisa com outra. Jesus pagou o preço, é Ele que nos dá. Mas para você alcançar o abacate, você tem que meter o cavalo, tem que subir, não é isso? Para você alcançar essa vida eterna, a palavra crer não significa você somente acreditar na sua cabeça e ficar de braços cruzados. Crer significa um montão de coisas. Crer significa obedecer, seguir, ser ativo, estar em oração, estar em vigilância. Porque se você crê na palavra, você crê em tudo que ela manda você fazer. Fé é você acreditar em todo o mandamento. É fé perfeita. Eu acredito em Deus, você não age igual a palavra, então sua fé é mentirosa. Mas se eu creio na palavra, eu creio em Jesus, tudo que você lê aqui, você vai procurar fazer. Porque você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você crê no que Ele falou, no que os discípulos dele falaram, no que os profetas falaram, porque toda a palavra é Jesus. Como é que pode eu dizer que creio em Deus, mas eu fico desfazendo um montão de passagens bíblicas e não cumpro? Então minha fé está furada. Está pela metade. A fé verdadeira ela é acompanhada das atitudes de acordo com como Jesus ensinou. Como ele disse, como é que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem isso que eu mando? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou comparar um homem insensato, sem senso, sem entendimento, que construiu sua casa sobre a areia. Veio o vendaval, bateu com ímpeto a corrente, e sopraram os ventos, e foi grande a ruína daquela casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, prática, fala em prática, não fala em fé. Aquele que ouve a minha palavra tem fé? Não, a Bíblia não diz isso. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Não, eu tenho fé. Você tem fé, mas não pratica. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Eu vou comparar o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Essa rocha é a firmeza da vida da pessoa. E essa firmeza é a garantia que Jesus dá. Essa rocha é Ele mesmo. A pessoa constrói a sua vida, quando ele obedece a palavra, a sua vida está sendo construída corretamente sobre a rocha. Tem a proteção na mão do Senhor. Tua vida está nas mãos do Senhor. Pode vir o vendaval, pode bater com isso a corrente das chuvas, pode vir o terremoto, mas não vai cair, porque está protegida, porque esta casa foi construída corretamente. Aleluia. É isso que está escrito, esse é o entendimento. Deus vos abençoe e vos encha de sabedoria, que o Senhor, que o Espírito Santo põe nos lábios dos irmãos mais palavras, que vão sair por aí e falarem abertamente. Fale com toda ousadia, fale com todo poder, fale com amor e peguem a palavra do Senhor, porque o tempo está próximo. Aleluia. Amém, irmãos.